anos não podia ficar no santuário, mas tinha salas reservadas para as crianças lá em cima, e cada faixa de idade tinha uma sala e uma cuidadora específica para eles. Aleluia. Aí eu me lembrei, irmãos, do templo de Salomão, quando a rainha de Sabá saiu dos confins da terra, saiu do outro lado do mundo e viajou, segundo a história, cerca de 40 dias. E naquela época não havia trem, não havia carro, não havia avião. Se viajava no lombo de alguns animais, principalmente de camelos. Agora você imagina uma princesa, uma mulher da corte, passar 40 dias no meio de um deserto, viajando no lombo de animais, para conhecer, aleluia, a Salomão e a sua doutrina. A Bíblia vai nos dizer que quando ela chegou ali no templo, aleluia, ela ficou maravilhada do comportamento, da doutrina dos servos de Salomão. É a primeira vez na história que diz que todos estavam uniformizados. Aleluia, todos tinham o mesmo uniforme, todos tinham a mesma forma de tratamento, todos tinham a mesma forma de conduta. E quando a rainha de Sabá viu tudo aquilo, ela ficou maravilhada, e ela disse, aleluia, não tem Deus maior na terra do que o Deus de Salomão, aleluia. Porque a doutrina, irmãos, aleluia, nos desperta. Uma igreja bem doutrinada é uma igreja que desperta a atenção do povo, aleluia. Eu me lembro de épocas em que o crente, aleluia, andava na rua e todo mundo dizia, olha, este aí é crente, este aí é crente. E eu me lembro de uma irmã que frequentava uma outra denominação, que ela se afastou da igreja, e ela conta o testemunho dizendo que ela dizia para ela mesma, se um dia eu voltar para a igreja, eu quero encontrar uma igreja que tem doutrina, eu quero encontrar uma igreja, aleluia, que tem comportamento cristão, aleluia. E ela disse que procurou a Assembleia de Deus na cidade de Livramento e aceitou Jesus naquele lugar, porque ela queria ser diferente de todos os outros. Aí eu me lembro, irmãos, que quando eu aceitei Jesus no ano de 2003, fui congregar numa igreja. E quando a gente sai do mundo, a gente quer algo diferente para a nossa vida, sim ou não? Amém. A gente quer uma mudança, uma transformação, sim ou não? Porque se fosse para continuar do mesmo jeito, a gente ficava no mundo, sim ou não? Aleluia. No ano de 2003 eu cheguei para a igreja. E quando a gente se reunia com os jovens da igreja, pastor, era igual reunir com os jovens do mundo. As pessoas falavam de coisas, aleluia, das mesmas coisas que o mundo falava. O comportamento daqueles jovens daquela igreja era o mesmo comportamento dos jovens do mundo. E eu dizia, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. E de repente Deus fez um mover na minha vida e me mandou para uma outra cidade, para uma outra igreja. E quando eu cheguei naquela cidade, eu encontrei jovens comprometidos com a palavra de Deus. Eu encontrei um jovem, irmãos, que era o rapaz mais bonito da cidade, que onde ele passava, as mulheres, aleluia, assediavam ele no meio da rua. Mas o homem era crente. O homem, quando andava numa calçada e via a mulher caminhando, ele atravessava a rua para não passar por aquele meio. O homem fugia das tentações e ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Quando aquele rapaz pregava, era um jovem de 19 anos, alto, loiro, olhos verdes, aleluia, corpo másculo. Quando ele ministrava a palavra na igreja, a unção, o poder de Deus caía naquela igreja, aleluia, e o nome de Deus era glorificado. E quando eu, novo convertido, olhava para aquilo, eu dizia, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, é exatamente assim que eu quero ser, aleluia. E eu me aproximei daquele jovem, de outros jovens, e nós formamos um grupo, e o nosso grupo, aleluia, impactava onde nós chegávamos, porque nós queríamos, aleluia, estar com Deus e obedecer a doutrina, aleluia, que está dentro da palavra do Senhor, aleluia. Uma igreja bem doutrinada, irmãos, ela chama a atenção. Um crente bem doutrinado, ele chama a atenção. E quando eu falo de doutrina, não estou referindo apenas às vestes, aleluia. A doutrina também impõe a nossa conduta e a nossa ética. Eu me lembro de época, irmãos, em que quando os crentes eles compravam, ele tinha honra de pagar. Ou melhor, não era só os crentes. Tinha um homem de bigode grande que ele penhorava
bigode, aleluia. E todo mundo tinha coragem de vender para aquela pessoa, porque sabia que ele honrava, aleluia, o compromisso dele. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que a igreja, aleluia, tem desprezado a doutrina, que a igreja, aleluia, tem deixado de lado a doutrina, mas nesta noite eu convido a igreja do Peró a perseverar na doutrina dos santos, aleluia, a tomar, a voltar de novo ao nosso primeiro amor, a voltar de novo, irmãos, aleluia, às nossas primeiras obras, porque quando você anda doutrinado, as pessoas olham para você e falam: esta é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, aleluia. Persevere na doutrina, você vai ver o crescimento da igreja, aleluia. Em segundo lugar, a igreja de Atos dos Apóstolos crescia, porque eles perseveravam na comunhão. Irmãos, o que é comunhão? É nós sermos comuns uns aos outros. Quando eu digo que eu sou comum, eu estou dizendo que eu não sou melhor e nem sou pior do que ninguém. Aleluia. Todos nós, aleluia, somos iguais perante Deus. Aleluia. O fato de Deus ter me dado um dom, ou me dado condição financeira, ou me dar isso, aquilo, não me torna melhor do que meu próximo, aleluia. Muito pelo contrário, eu tenho obrigação de ensinar a ele os caminhos que eu andei, aleluia, para alcançar a bênção e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a igreja precisa, irmãos, nos dias de hoje é comunhão. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 44, que todos que criam estavam juntos em comunhão. Eles se reuniam no templo, eles, aleluia, estavam sempre juntos, eles, aleluia, faziam questão de estar perto uns dos outros. A nossa irmã Maria nessa noite me antecedeu, e ela citou os Salmos de número 133, que diz, aleluia, aleluia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que a comunhão deles era tão grande, que aqueles que tinham posse, vendiam suas fazendas, vendiam suas propriedades, e doavam os discípulos, para que ele pudesse, aleluia, repartir com todos, de forma que a Bíblia vai nos dizer que nenhum deles tinha necessidade de nada. Aleluia. A comunhão dele impactava, a comunhão que eles tinham transformava vidas. Aleluia. No versículo de número 32, a Bíblia diz que era o coração do povo, aleluia, e a sua alma. E ninguém ousava dizer que aquilo que eles tinham era de si mesmo. Aleluia. Eu imagino a igreja reunida, e quando alguém dizia aquela casa é sua, ele dizia não, aquela casa é nossa. Aleluia. Se fosse nos tempos de hoje, aquele carro que está lá fora é seu, não, aquele carro que está lá fora é nosso, porque eles tinham uma grande comunhão entre eles. Aleluia. Aleluia. Para você que não conhece, irmãos, o poder da comunhão, a comunhão, ela é tão grandiosa, que a Bíblia diz que ela é como óleo precioso que desce sobre a barba, e a barba de Arão. Aleluia. E eu falei algum dia aqui sobre os poderes, aleluia, do óleo. O óleo liberava bênção, o óleo liberava cura, o óleo, aleluia, consagrava coisas a Deus. E se nós quisermos, aleluia, ver cura na nossa igreja, nós precisamos ter comunhão com Deus. Se a gente quiser ver bênção na nossa vida, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Aleluia. Se nós queremos, irmãos, ver as coisas destravarem na nossa vida, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Aleluia. Porque é o óleo santo, é o óleo da comunhão que libera a bênção na nossa vida. Deus santo, aleluia. Agora é fácil ter comunhão? Sim ou não? Não. A gente sabe, irmãos, que cada um de nós temos as nossas deficiências. A gente sabe que cada um de nós temos os nossos defeitos. A gente sabe que cada um de nós temos divergência
de pensamento